Boa noite, gente. Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preenchimento labial dentro da área de harmonização orofacial. Eu estou só esperando a nossa convidada, doutora Isabela Ferreira, para que a gente dê início à nossa live. Olá, tudo bom? Oi, boa noite. Tudo bem? Dá para me ouvir direitinho? Tá sim. E coisa boa, ainda bem que deu tudo certinho. Então, gente, primeiramente, eu queria agradecer muito a disponibilidade da professora Isabela, da doutora Isabela Ferreira, por disponibilizar um pouco do seu tempo para compartilhar um pouco sobre os seus conhecimentos acerca dessa grande área que vem, né, sendo desenvolvida dentro da área da odontologia, que é sobre os preenchimentos labiais, né, que é uma área que foi autorizada desde 2019 pelo Conselho Regional, pelo Conselho Federal de Odontologia, né, que é a atuação do cirurgião dentista quanto à atuação na área de harmonização orofacial. E nesse contexto, é de suma importância trazer uma professora, uma mestre, uma pessoa experiente na área, que é a professora doutora Isabela Ferreira, onde ela é professora, tanto na parte de harmonização orofacial, mas também ela é professora dentro da área de ortodontia. É uma professora que tem várias gamificações e várias experiências que podem nos fornecer aqui é, um amparato muito bom para que a gente tenha um breve conhecimento e uma imersão, de fato, naquilo que é como o objetivo do nosso encontro, né? Que é falar sobre o preenchimento labial. Então, bem-vindo a todos que estão aqui, né? Hoje a gente vai retratar um dos assuntos que são mais pedidos, né, que é justamente um dos mais polêmicos dentro da harmonização orofacial, que é o preenchimento labial, né? Muitas pessoas elas têm vontade de fazer o preenchimento labial, mas possuem muito medo daquilo que se torne artificial. E é justamente dentro desse contexto, né, que muitas pessoas acabam que fazendo o preenchimento, ficam com aquele aspecto de bico de pato. Então, ou um aspecto mais exagerado. Então, é nesse contexto que eu trago a nossa convidada de hoje, a professora doutora Isabela Ferreira, para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso, né? Então, seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Seja muito bem-vinda. A princípio, eu sou um grande admirador do seu trabalho, gosto muito do seu trabalho, lembro minuciosamente das maneiras pelas quais você ministrou algumas aulas para mim e pelo carinho e a atenção que a senhora teve comigo, né, durante ali os momentos práticos, né, porque quando se retrata sobre esses procedimentos, principalmente na face, que é uma região estética, né, a gente fica um pouco mais receoso, tem um pouco com um certo medo, né, de fazer algum tipo de lesão ou acometer de uma atrogenia, e a senhora estava lá comigo, segurando a minha mão e dizendo, olha, não precisa ter medo, dá um estralinho mesmo nessa região, é comum, é normal. Então, eu tenho uma grande admiração por a senhora e obrigado por ter essa disponibilidade de hoje estar aqui, né, para poder a gente conversar um pouco sobre isso. É um prazer estar aqui hoje à noite falando desse tema tão badalado, né? Exatamente. Uma das perguntas que são bastante pertinentes, né, que muitas pessoas acabam que trazendo tanto para o repertório da internet, como também dentro de clínicas odontológicas, sobre algumas experiências de cirurgiões dentistas na aplicação do preenchimento labial. Então, eu trouxe algumas perguntas para que a senhora possa responder. Então, perguntas que eu pude observar dentro das minhas pesquisas é da seguinte maneira. Doutora Isabela, você está no consultório e também ministrando aulas. Sempre que existe ainda o desejo dos pacientes mudou, o desejo dos pacientes mudaram acerca do preenchimento labial, se eles ainda buscam aquele preenchimento com um aspecto mais robusto, de bico de pato,
ou, que é dito assim, né? Ou por uma naturalidade um pouco mais sensível, né? Por aquilo que é mais, como é que eu posso descrever? Um pouco mais suave, tranquilo, sem que seja notório que de fato foi feito um preenchimento labial. Ó, eu botei até o filtro aqui na hora da live. Vou tirar para vocês verem a diferença. Eu tenho um preenchimento labial. Vou tirar agora o filtro. Olha só a diferença. Uma boca de preenchimento labial muito preenchida e o meu preenchimento labial com filtro. Mas eu acho que a questão não é essa. Boca grande, boca pequena, o que cada um está preferindo hoje em dia. Eu acho que eu estou me ouvindo aí, tá dando retorno. Tá dando retorno? É, eu estou falando e tá pra mim. Deixa eu tirar o microfone para ver. Melhorou? Melhorou, melhorou agora. A questão é, o que saiu de moda? Lábios padronizados. Todo mundo com o mesmo lábio, todo mundo com lábio igual. Isso aí saiu de moda. O que é que está na moda? O que é que não é nem na moda? Porque o que a gente busca hoje em dia não é a moda, é o que fica melhor para cada paciente. Então, o que é que nós estamos priorizando, principalmente esse ano de 2026, como profissionais e que é o melhor para o nosso paciente? Lábios individualizados. Harmonização individualizada, um lábio que combine com o rosto da pessoa, que harmonize com o rosto. Então, o que é importante? Antes de fazer o lábio, estudar a face da pessoa e fazer um lábio que harmonize com aquele tipo de face e que seja individualizado para cada pessoa, seja bocão, seja uma boca mais natural, de acordo com o estilo da pessoa e de acordo com a face da pessoa. Exatamente. Então, dentro desse aspecto, não importa se é grande ou pequeno. O que importa é que, de fato, esse preenchimento labial ele seja harmônico com o rosto respectivo daquele paciente. Então, dentro desse contexto, cada paciente é individualista, né? É individual esse É processo individualizado. individualizado, exatamente. Então, para cada paciente, para cada perfil que é analisado, né, do rosto do paciente, é analisado o quantitativo que será necessário para esse preenchimento, não é verdade? Isso mesmo. De aí vai variar de acordo, é como eu digo, estude o rosto. Eu digo aos meus alunos, estudem o rosto do paciente antes de fazer o preenchimento labial. E façam um preenchimento labial que combine com aquela face. E não um preenchimento labial padronizado, como foi o ano passado e retrasado, todo mundo com a mesma boca. Você assistia uma novela, o que fosse. Você olhava todas as mulheres com a boca igual. Então, eu acho que foi isso que mudou esse ano. Exatamente. E diante disso, a senhora percebe dentro das suas práticas clínicas que os pacientes, eles mesmo sabendo que cada paciente é único, cada paciente precisa de necessidades diferenciadas, a senhora nota que mesmo diante dessa circunstância, as pessoas pedem mesmo assim um preenchimento labial mais robusto, por mais que seja desarmônico com o seu rosto, eles querem mesmo um preenchimento labial maior. A senhora observa esse tipo de contexto acontecendo? Algumas pessoas pedem ainda, e eu não me nego a fazer todos, não. Eu olho para o rosto. Se combinar, eu faço. Se não combinar, eu aconselho a não fazer. E eu não faço porque depois o paciente vai se arrepender. Tem algumas pessoas, mas a maioria hoje em dia busca essa individualização mesmo. Perfeito. E antes de a gente progredir, queria dar boa noite ao Augusto, né, doutor Augusto, que
cirurgião dentista, que também está dentro da área da harmonização orofacial e que tem muito também a acrescentar nesse momento de hoje, né, para a gente poder falar um pouco sobre preenchimento labial, harmonização e dentre outros, né? Seja muito bem-vindo, doutor Augusto. Opa, obrigado, pessoal. Tudo bom, Isa? Laura, então boa Boa noite. noite, Augusto. Augusto é um harmonizador que tem se destacado aí em Natal, João Pessoa, Campina Grande, toda a região. Ele realmente está assim, com uma carreira bem consolidada. Ele é aluno nosso da especialização do IGNOA, já está finalizando o curso, já estão se formando. E realmente, durante todo o curso, ele foi um aluno diferenciado e eu vejo ele colhendo os frutos agora, porque ele realmente é um profissional de destaque em toda essa região. Obrigado, viu, Isa, pelos elogios. E como tu estava falando aí, Laura, isso realmente, assim, eu trabalho já há 3 anos e meio, né, com harmonização. Vocês estão escutando? Estou. Tá. Eu trabalho já há 3 anos e meio com harmonização, né, fiz uma minha residência, que foi o primeiro curso. Mas, assim, eu vejo a mudança de 3 anos para cá dos pacientes, né, que, assim, logo no começo as pacientes queriam aquele bocão. Realmente, chegavam no consultório e pediam aquele bocão. Hoje em dia, o que é que está acontecendo? As mulheres não querem nem que o marido saiba que elas fizeram, né? Então, querem uma coisa bem natural, uma coisa bem mais naturalizada e, como a professora falou aí, individualizada, né? A gente também não pode deixar o paciente fazer tudo o que ele quer. A gente tem que ter um senso, né? Um bom senso aí para não exagerar. Eu mesmo, quando eu vou fazer qualquer preenchimento, raramente eu coloco mais de 1 ml numa sessão só. Justamente por isso, porque às vezes o paciente não se aceita, demora para se aceitar, acha estranho aquilo. E eu sempre trabalho dessa forma. Com 15 dias a gente vê, se coloca mais, se cabe mais, né? No seu perfil, é o que você falou, tem que estudar o perfil de cada paciente. E é bem isso. E é uma boa estratégia essa que você falou, né? Colocar bom, vou colocar entre aspas, coloca um pouco agora, para daqui a Isso. 15 dias verificar se existe de fato a necessidade de preencher mais um pouco, para não causar É, aquela certa estranheza, se for por sim, conta de sim. vez, né? E a paciente depois se arrepender daquilo que foi feito. E até com as pacientes que têm medo, né? A maioria tem medo, porque às vezes pensa, não vou ficar igual a Gretchen, né? Com 1 ml, o pessoal fala. E não é assim, né? A gente tem que tranquilizar e falar. Eu sempre falo, tem pacientes que chegam, depois de 15 dias aí nunca colocaram e dizem, não vou colocar, quero colocar só meio, e acaba que depois de 15 dias querem colocar mais. Então, o bom é a gente deixar o paciente realmente bem à vontade, né? Para ele decidir, fazer a decisão. Tô entendendo. E é uma boa estratégia. Eu adorei a sua colocação, porque isso de fato traz um grande diferencial, né? Da importância da gente ter um entendimento que dá para fazer esse protocolo, né? E aos pouquinhos até mesmo observar aquilo que a paciente tanto deseja, né? Porque muitas das vezes ela idealiza que aquele preenchimento robusto é o ideal para ela, mas no fim das contas, quando ela se enxerga no espelho, talvez ela não se veja daquela maneira como Se ela, veja. né? E a gente também tem que ter muito cuidado, a gente profissional, porque é o nosso nome, né? Então, a boca é o carro-chefe de qualquer pessoa. Quando você olha para a pessoa, geralmente o que chama mais atenção é o quê? A boca, né? E aí perguntar aí, quem fez? Se ficar uma coisa desproporcional com o rosto, né? Então, a gente tem que tomar também cuidado com isso. É verdade. E aí, outro questionamento que eu acabei trazendo aqui com relação àquilo que é mais buscado nas redes sociais e também, dentre outras coisas, uma pergunta existe uma linha tênue entre o que é harmônico para o profissional e o que é bonito para o paciente? Como você gerencia essa expectativa na primeira consulta? Eu acredito que essa pergunta a gente já conseguiu até consolidar, né? Sobre essa linha tênue, né, sobre os desejos do paciente e aquilo que, de fato, o cirurgião dentista ele pode fornecer. E aí, dando sequência a essas perguntas, existe uma pergunta que ela é bem pontual, sobre o luxo silencioso, que é referente à estética. Como o preenchimento labial se encaixa no conceito de fazer algo, mas ninguém percebeu o que foi? Como é esse protocolo de você deixar de uma forma que ninguém perceba que foi feito um preenchimento? Já que É do meu, o pessoal está buscando mais esse perfil, essa naturalidade, né? essa naturalidade.
É basicamente isso, como eu falei no começo, né? A gente às vezes nem preenche com o ml todo, dependendo de cada paciente, né? De cada perfil. É entender o que a paciente quer, se realmente ela quer uma coisa natural, e fazer conforme ela quer e conforme nosso padrão, né? Nosso bom senso, que faz a diferença. Não adianta eu colocar 3 ml numa boquinha pequena, né? Nem vai caber, na verdade. Então, eu penso assim. É verdade. E aí, muita gente acha que o preenchimento labial é apenas colocar um produto ali na região dos lábios, né? Mas qual é, de fato, a importância de respeitar a anatomia individualizada, os tubérculos labiais, para não perder toda a essência do rosto da pessoa? É ver também o produto, né? Eu creio que, assim, o que eu penso muito com relação a isso, a questão de produto influencia muito. Então, a gente colocar um produto que realmente seja para o lábio, que tenha seja mais, né, maleável e faz a diferença. Porque não adianta eu colocar um produto duro no lábio de um paciente que vai ficar realmente bico de pato. Então, a gente tem que estudar todas essas formas. Exatamente. A senhora tem alguma coisa a acrescentar, doutora Isabela? É mais assim um conselho para, como eu sou professora, eu não penso muito nos alunos que possam vir assistir essa live. O segredo de preenchimento labial está em você saber que você não vai encher um lábio, você vai esculpir o lábio. Pronto. É a mesma ideologia Exatamente. do dente, né? Você vai esculpir, na verdade, agora um lábio, né? Não é só injetar, né, o produto. A gente tem que a gente trabalha com as mãos, né? Então a gente tem que fazer todo aquele trabalho, né, de artista mesmo. E se Antes avalia, tem alguma assimetria? Qual o padrão de face o paciente é? Qual lábio que está mais projetado, superior ou inferior? Qual que fica mais bonito naquela face do paciente? Qual a proporção do superior com o inferior? Tá legal? Precisa melhorar essa proporção? Como é que tá o ângulo, o cantinho da boca? Tá levantado? Tá sorriso invertido? Tem que ver os detalhes. E aí, depois que você vê todos os detalhes daquele lábio, você faz o seu planejamento e executa. Não é chegar aí despejando produto na boca, não. E uma coisa que eu aprendi com a professora aí foi o cantinho da boca que ela falou aí, que faz a diferença, né, no preenchimento, porque não adianta aquela boca caída e a gente só preencher lá naquelas partes. E o cantinho da boca, como é que fica? Então é algo que eu implementei também nos meus atendimentos e tem dado bons resultados. A gente tem que geralmente é pensar mais em tudo. sensível o lábio superior ou inferior? O inferior ele tem um quantitativo de produto menor em comparação ao superior? É a Depende do questão, padrão facial. de cada um, né? Depende do padrão de cada um. A gente tem que. É individualizado, né? Como a gente fala. Mas o ideal é que fique, né? 50-50. Igualitário. A proporção universal para um padrão um de face é 60% inferior, 40% superior. Aí, tem pacientes que preferem, como o Augusto falou, 100%, 100%, ou Isso. 50%, 50%. Por isso que é muito importante a gente ter uma boa conversa com o paciente, e essa conversa também vai contar para o seu planejamento estratégico. Se for um padrão 3, que é um paciente que geralmente tem o queixo mais à frente, se você for avaliar o lábio dele inferior, também vai estar mais à frente do superior. Aí o que é que a gente faz? A gente projeta mais o superior do que o inferior, para dar uma disfarçada naquele padrão 3. Um padrão 2, o paciente tem o queixo mais atrás e o lábio inferior mais atrás. Aí a gente dá uma projeção maior no inferior, então vai depender completamente do padrão facial. A durabilidade do produto é de quando em quanto tempo, mais ou menos? Uns 3, 4 meses para o paciente retocar? Assim, pelo menos os meus lá na clínica, assim, em média, 10 meses. De 10 meses a um ano, né? Porque é o que Essa é sai uma das, mais rápido no nosso corpo. essa é uma das É o que sai principais. mais rápido porque a gente movimenta muito, né? A boca. Então, realmente ele vai sair mais rápido. Mas aí essa média que dura de 10 a 12 meses. Um ano, então, né? Muito bom. Isso. Essa média e a boca não volta a ser como era antes. O produto não sai 100%, não.
fica ali de 30% a 40% do produto. E todo o preenchimento, quando é a segunda vez que faz, fica mais bonito do que a primeira vez. Tu nota isso também, Augusto? Nota, eu sempre digo assim, que lábio é construção, né? Não adianta também ter aquele paciente que chega com um lábio bem fininho e a gente, como eu falei, querer colocar logo 2 ml. Então, é gradativo. Às vezes demora um ano e pouco para você construir um lábio, né? Ficar um lábio bonito. E não sai todo. Não sai todo. Você vai só complementando. E se por acaso o paciente se arrepender daquele preenchimento, existe algum produto que possa reverter o produto que foi colocado? Eu já sei a resposta, mas é uma das perguntas que A pergunta da maioria das pessoas, né? E dos pacientes mesmo, quando chegam no consultório, querem saber, meu Deus, se eu não gostei, eu posso tirar? Mas graças a Deus eu não tive nenhum caso até hoje, né? Mas assim, eles sempre perguntam. E a gente tranquiliza isso, né? Dizendo que pode, se não gostou, a gente tira, ajusta o que for preciso, né? E a hyaluronidase é um antídoto que existe, né, no mercado. Todo mundo tem que ter na sua clínica. Eu já ando com ele, todo lugar que eu vou, porque a gente nunca sabe, né? Quando precisa. E aí, esse antídoto sai o produto na hora, sem nenhuma. É super rápido. uns 30 Ele minutos degrada, né? É sair, né? isso, ele degrada. A gente faz um testezinho antes, porque geralmente quem tem alergia, né, a picada de inseto vai ter uma alergia. Faz um testezinho antes no braço dele, para saber. E aí, a gente faz a aplicação. Mas é super rápido também, super tranquilo. Ainda bem que existe essa maneira de reverter, né? Caso o paciente não. Sim, Como é uma área diferente do estética, Botox, né? Que não tem antídoto. O preenchedor tem, né? Ainda bem. porque é uma das perguntas mais recorrentes, justamente porque o Botox ele não tem esse reversor, né? Então, Isso. eu vejo que o pessoal tem muita dúvida com relação ao quantitativo de preenchimento e se por acaso ele se arrepender, se existe algum meio ou técnica específica para reverter aquele preenchimento que foi feito, né? De repente ela até gosta, mas por ouvir muitas pessoas comentando que ficou grande, Sim. isso, aquilo, ela acaba que sendo influenciada a tentar tirar ou diminuir, né? Sim, até não se aceitar também, né? Mesmo achar estranho, né? Mas eu Começar pelo menos nunca, a ver isso. pelo menos nunca peguei, mas acontece, né? Pode acontecer. Isso é muito importante mesmo. Então, a escolha do produto é um dos fatores fundamentais, né? A escolha do produto que vai ser colocado, né? Existem vários produtos que são disponibilizados no mercado, mas existem alguns produtos em especial que é colocado de maior preferência por trazer alguns benefícios. Quais são os produtos que geralmente a gente pode aplicar pela questão do benefício? Assim, os benefícios, quais são esses benefícios que podem trazer através da utilização de determinados produtos? Na verdade, é mais a questão da mobilidade mesmo, do produto poder ser maleável, né, no lábio do paciente. Como eu falei, a gente pode colocar um produto que seja duro, né? Que ele fique ali e não movimento, porque vai ficar estranho, né, no lábio. Aí cada profissional tem uma preferência, né? Eu gosto muito do Renova, a professora gosta muito de Restylane, né? Isa. Eu E já aí ouvi falar. cada um. Assim, para os meus alunos, eu sempre coloco para os iniciantes para eles começarem com Restylane. Por quê? Porque Restylane tem o maior poder de adaptabilidade. Então, se colocar um pouquinho mais de um lado do que de outro, o próprio produto ele vai Moldando, né? se espalhar e vai ficar uniforme nos lábios. Então, para iniciante é mais seguro o Restylane. Mas aí, para quem já é mais, quem tem mais prática, eu gosto muito do Intense. Gosto do Intense. E tenho gostado muito do Neuramis Deep para fazer a Russian Lips, porque dá mais eversão do que projeção, o Deep. Tu percebe isso, Augusto? O Também, Restylane também. Intense, ele dá muita projeção. E o Deep, ele dá mais eversão. E a E para aqueles maioria lábiozinhos dos fininhos é pacientes hoje melhor, em né? dia tem procurado mais reversão Reversão. do que projeção. Aí ele é muito bom, eu Então, uso também. tem vários, depende do seu objetivo. Se for um paciente que precisa estruturar os lábios de estrutura, aí eu posso até usar um mais pesado.
Tô entendendo. E uma pergunta que é bastante interessante é que algumas pessoas elas acabam que fazendo um preenchimento muito robusto, principalmente nesse lábio superior, que acaba que o produto ele escorre um pouquinho para essa região mais posteriorizada e cria um bigode. Isso é uma situação muito típica, atípica? Como lidar com esse tipo de situação? Isso é questão de técnica errada. Estou entendendo. Que isso, inclusive, foi um caso que aconteceu com uma das influenciadoras nas redes sociais, que ela fez um preenchimento muito robusto e que ela estava percebendo que o lábio superior trazia aquele aspecto de bigode, né? Que ela até falava o termo, parecia uma salsicha, né? Tão grande que estava. Então, de toda forma, se acontecer esse tipo de acometimento, existem maneiras e técnicas para reverter isso, que é a utilização da substância que o doutor Augusto falou, né? E a, que é Hialuronidase. Hialuronidase. É. O que causa isso não é só o excesso de produto. Às vezes você aplica pouco produto e mesmo assim extravasa para a linha branca. É técnica. é a técnica que foi feita errada, né? Assim mesmo. Entendo. Então, a gente pode descrever que alguns casos, como esses, ele foi desenvolvido justamente por conta da técnica que foi feita de maneira equivocada, errônea, e fez com que houvesse esse efeito de bigode, né? Não é por conta do produto que foi aplicado, mas sim a técnica que foi desenvolvida, né? É muito interessante a gente discutir muito sobre isso, porque muitas pessoas acreditam que, na verdade, foi o quantitativo da substância e não sobre a técnica, né? Nesse contexto, a gente consegue desmistificar esse tipo de idealização, que até mesmo é a idealização cultural, né? A pessoa preencheu demais, aí acabou trazendo esse efeito, mas não. Foi a técnica que o A cirurgião. maioria das vezes é a técnica mesmo, né? E por isso a importância também de procurar um profissional, né? Antes de fazer o procedimento que conheça, que saiba direitinho sabe fazer as técnicas, porque acaba que cria um desconforto, né, para o paciente, e aí o paciente acaba que generaliza, né? Acaba generalizando, que como se todo mundo fosse igual, como se isso fosse um problema do preenchimento labial. Como às vezes já teve casos, né, de necrose, de tudo, e aí o povo já fica com medo, né? Da, e culpa o profissional, mesmo sem conhecer. Então, sempre a solução nesses casos, assim, é a utilização da enzima, né? Sempre nesses casos, é importante a gente discutir para o público que existe uma enzima que tem a capacidade de fazer a reversão de todo esse processo que foi feito, né? Da substância, da técnica e do próprio preenchimento labial. Então, existe uma maneira de reverter essa situação, né? Ainda bem. É importante a gente falar sobre isso. E falando em técnica, falando em profissional, agora é um conselho para os pacientes. Na hora de você procurar um profissional para fazer algo que está no meio do seu rosto, se você for procurar pelo preço, Pelo vou preço. procurar o mais barato para mexer em uma estrutura que está no centro do meu rosto. Se esse profissional é o mais barato, você acha que qual o motivo dele ser o mais barato? Aí você vai confiar dele mexer numa estrutura no meio do seu rosto. Às vezes o paciente também busca Busca passar problema, por né? busca problema. É verdade. É verdade. Às vezes o barato sai caro. Sai caro. E sai muito caro depois, principalmente quando se trata de uma área estética, né? Porque não só a gente está retratando sobre questões de valores, dinheiro e etc., mas autoestima, vontade de querer sair de casa, de socializar, porque aquela pessoa vai se sentir exclusa, né? Vai querer ficar dentro de casa porque a boca está daquela situação, né? Então, isso acomete também a outras circunstâncias dentro da vida daquele paciente, né? E outra pergunta muito interessante também de ser discutida é sobre dizer não. Aquele paciente que aborda vocês dois, querendo preencher X, e vocês conseguem observar através do perfil daquele paciente que aquele quantitativo que ele está lhe pedindo será um exagero. Como abordar esse paciente para falar não? Não é dessa maneira que vai ficar harmônico. E ele entender que, de fato, não vai ficar da maneira como ele está imaginando. Como dizer não? Ó, bem, pelo menos no meu caso, né, o que eu atendo, né, os pacientes diariamente, não só lábio, né, como qualquer procedimento
que a gente vai fazer, a gente tem que ter um bom senso ético, né? E eu tento esclarecer para o paciente, ó, não vai ficar legal, às vezes, como eu falei, um lábio pequeno, a gente colocar muito produto, porque pode ser que extravase, tentar explicar, né? Como é feito as técnicas. Vamos, como eu sempre falo para minhas pacientes, o lábio é construção, então vamos construindo aqui. Se a gente precisar, a gente coloca mais, vamos começar com 1 ml. É tentar conscientizar o paciente, né? Porque muitas vezes ele quer colocar 3 ml de uma vez e não vai ficar legal. Então é bem assim que a gente trabalha. Geralmente, esses pacientes, eles irão em busca de vocês, profissionais, mas somente para fazer o preenchimento labial, ou eles sempre estão ali também em busca de fazer outros tipos de procedimentos estéticos com vocês? Bem, comigo, assim, às vezes o carro-chefe é Botox, né? Sempre em todo lugar é Botox. Mas lábio eu digo que fica em segundo lugar, porque o pessoal procura muito. E hoje em dia não só mulheres, né? Como homens também estão procurando muito. Às vezes para uma hidratação, para colocar um pouquinho de volume. E é basicamente isso que acontece, né? Eles procuram buscando mesmo preencher, para hidratar, não só para volumizar, mas para hidratar também. Porque o produto, ele hidrata, né? A gente vai perdendo o hialurônico, né, do nosso corpo, do lábio, do rosto. E aí ele não serve só para volumizar também. A gente tem que deixar isso claro, né, para o paciente. Ele vai hidratar também o lábio. O que despertou em vocês dois, assim, o desejo e a vontade e o querer de trabalhar nessa área da harmonização orofacial, em especial em lábios? O que despertou esse desejo de vocês? Vai, Isa, fala aí, depois eu falo. O meu, na verdade, eu fiz o meu primeiro curso de harmonização porque eu queria fazer em mim a harmonização. Aí eu fiz, era um interesse totalmente individual. Mas quando eu fiz, eu gostei da área, eu vi assim que eu me identifiquei, eu vi que a harmonização é uma forma de esporte mesmo. E como eu já era ortodontista, quando eu fiz o curso de harmonização, em ortodontia a gente estuda muito a face, padrão facial, perfil. Eu vi que eu poderia agregar bastante na harmonização com esse meu conhecimento anterior de face. Então, até assim, respondendo aquela sua pergunta, quando o paciente quer mais e não sabe o limite, e quer alguma coisa que vai ficar feia para ele, eu sempre mostro cientificamente. Eu faço uma análise totalmente científica da face. Então, eu não dou minha opinião pessoal ao paciente. Eu mostro cientificamente como vai ficar aquele resultado. Isso é algo que faz o paciente se convencer na hora. A maioria já aceita, não, realmente, você está mostrando aí em números, cientificamente, é isso mesmo. Nem tenta, assim, aceita e segue o planejamento. No meu caso, eu comecei no último ano da faculdade. Eu queria implantodontia, na verdade, que eu gosto de cirurgia. Mas aí no último ano eu fiz um curso de Botox e de preenchimento. Foi uma imersão que eu fiz 2 dias em Recife. E aí me apaixonei pela área. Ainda fiz um ano de cirurgia, né? De cirurgia que tinha lá na ápice, que era terceiro molar, né? Essa questão. Cirurgias pequenas, né? E aí depois fiz a residência. Depois desse curso fiz a residência. E aí só trabalhei um ano como dentista mesmo, né? Na parte de dente. E aí esses 4 anos que eu estou formado, 3 anos que foi só harmonização mesmo. Me pegou pelo braço e estou aí até hoje. Eu acho que vou ficar muito tempo ainda. E gosto de cirurgia também, né? Espero aí com essa nova resolução fazer a parte de Do cirurgia jeito também. que fazer a parte. Tem que Oi? ter um feeling, um olhar para o belo, e ele tem. E é verdade. E aí, nesse contexto, algumas dúvidas também que são retratadas sobre anestesia, porque existem profissionais que antes do procedimento, né, do preenchimento, fazem anestesia. Outros profissionais não realizam anestesia. E dentro desse contexto, quando se retrata de pacientes que não recebem anestesia antes do procedimento, eles relatam
muita dor, muito desconforto, e isso é um dos maiores impedimentos que os pacientes eles possuem para fazer o preenchimento labial. O indicativo, de fato, é fazer uma anestesia antes, ou de fato não fazer essa anestesia? Não, com certeza anestesia. E eu acho que a gente, dentista, sai na frente, né? Porque a gente dá anestesia intraoral, que muitos profissionais não dão. Nem podem e também tem medo, né? E assim, eu Foram vejo também. treinados São para isso, né? treinados, né, para Não isso. são treinados, é. E relatos mesmo de pacientes. Aí eu já fiz com esteticista, já fiz com biomédico e colocaram só a pomadinha e era muita dor. Então, assim, elas repensam duas vezes quando se fazer para fazer de novo, né? Quando fazem com esses outros profissionais. Então a gente sai aí na frente. E sempre E anestesia, Até porque dói uma demais. técnica para anestesia ser quase indolor. E Sim, eu até passo, né, Augusto, para os meus alunos sim, essa técnica e os pacientes relatam que zero sentem dor. realmente a diferença dessa anestesia que a gente faz para a anestesia normal. eu vejo que dentro desse contexto os pacientes preferem, de fato, ir para um cirurgião dentista, realizar o procedimento, do que ir para qualquer outro profissional que, teoricamente, saiba fazer esse tipo de técnica, como a gente tem hoje em dia, né? A atuação dos biomédicos e outros profissionais da área da saúde que podem fazer esse tipo de procedimento. Só que eles não têm a técnica de anestesiar. E aí, dentro Sim. desse contexto, os pacientes preferem ir para um dentista, porque o dentista, de fato, vai anestesiar e vai gerar esse conforto durante esse procedimento do preenchimento labial. E na verdade é a consciência mesmo dos pacientes hoje em dia, né? Não, não só de anestesiar, mas como que antigamente tinha um preconceito, né? A dentista faz isso, mas hoje em dia eu vejo que esse preconceito totalmente acabou. Eles que estão procurando profissionais dentistas, porque sabem que a gente entende da face, né? Realmente. Então eles confiam mais. Outros profissionais, assim como biomédicos, eles podem realizar anestesia extraoral. E tem Sim, alguns que realizam bem, que têm uma boa técnica. É importante salientar isso. Agora, assim, quando a gente vai para estudo de face mesmo, eu acho que é muito difícil outro profissional que estude a face como nós dentistas estudamos durante todo o curso. E isso é um diferencial. Tanto é que os harmonizadores mais conhecidos do Brasil são dentistas, né? e são 5 anos, né? Só estudando a face e a gente não para de estudar, né? Sempre está aí aprimorando, fazendo curso, então. Ou então, nas redes sociais mesmo, a gente sempre está rodando e sempre está aparecendo alguma coisa relacionada, né? A gente nunca Sim, para de ver e vivenciar esse mundo, né? não Eu, tem como. eu mesmo, por esses dias, eu já estava agoniado, né? Porque a gente chega em casa à noite, quer descansar, e aí pega o celular para ver alguma coisa ou outra para poder dormir. E quando a gente se dá conta, já está vendo coisa sobre dente, sobre boca, sobre isso, Por mais aquilo. que a gente não queira, acaba que fica lá, né? Escutando, que é algo que chama a atenção da gente, que a gente gosta de trabalhar com isso. Então, de maneira E tem generalizada, a como. gente está imerso 24 horas Sim. em contato direto com essas vertentes, né? Seja vendo relatos de outros profissionais, seja relatos de outros pacientes, a gente sempre está imerso a esse mundo, né? O que é interessante sobre isso é exatamente esse contexto. A gente sempre está imerso, mesmo querendo ou não, a gente está imerso a essa situação, né? Sim. Super interessante. Então, diante disso, para a gente conseguir fechar, eu gostaria de despertar para vocês também o desejo e interesse de cirurgiões dentistas a buscarem também fazer a harmonização orofacial lá no Instituto do IGNOA. Então, o que vocês conseguem descrever que traz de diferencial na instituição, principalmente pela experiência do próprio Dr. Augusto e pela professora Isabela, que trouxe um grande diferencial, assim, que faz com que o cirurgião dentista busque essa especialidade e busque fazer no INOA. Falando, né, por mim, como aluno, né? Estou prestes aí de me formar em julho, se Deus quiser. Eu digo que é uma instituição que a gente tem o apoio, né? Assim, 24 horas. Então, o que a gente precisa dos professores, da coordenação. Então, eles estão ali para ajudar. Se a gente acha que precisa de um reforço, por exemplo, em algum módulo, então eles não se negam a fazer um novo reforço. Então, a gente, como nariz, que era algo que
que eu bati muito na tecla. Então, teve dois cursos, né, durante esse ano, a gente enfatizando o nariz, porque a gente falou que queria novamente. Então, assim, e a vivência mesmo, né, os módulos, a prática também, a professora está sempre ali do lado. Bons professores também fazem a diferença, né? E é isso. A professora tem alguma coisa a acrescentar, a professora doutora Isabela? É que eu sempre digo aos meus alunos, ó, vocês têm meu número pessoal. E qualquer coisa, Caso qualquer eu hora, aperreio ela de noite, eu, já é, aperreiei. professor, eu acho que tem que ser assim. É ser acessível, né? Eu já tive professores que me traumatizaram, porque eu só tinha acesso a eles durante o curso. E depois, se eu fosse mandar a mensagem, era sem resposta. E eu sempre pensava, quando eu for professora, esse é o tipo de professora que eu nunca vou querer ser. Eu acho que eu aprendi mais com os professores que eu não queria imitar do que com os que eu queria. Que a Eu gente ia sente na falar, pele, né? Sente é, na pele como é ruim. Então a gente não sente quer. na O que a gente pele não quer como pra é gente, não quer ruim. pro outro. Então, primeira aula que eu dou, eu sou professora tanto de ortodontia quanto de harmonização. Eu sempre digo aos meus alunos: vocês têm meu número pessoal, não passo por aperreio. Pode falar comigo e quem for meu aluno que vier assistir essa live, tá de prova, que eu sempre respondo, sempre Responde. procuro Eu tô ajudar, aqui sempre dou pra dizer. atenção. Ela sempre É responde. verdade. Não só Eu ela, né? acho Como isso outros também do imprescindível em curso. qualquer professor. Eu já vi, já presenciei a professora, né, a professora Isabela, dentre essas aulas práticas que estavam sendo desenvolvidas, e eu vi mesmo, assim, o seu cuidado, sua atenção para aquele estudante que estava realizando aquele procedimento, você pegando na mão, você tem todo o cuidado ali com aquele estudante, né, que estava aprendendo sobre aquela técnica pela primeira vez. Eu pude perceber que a senhora é um grande diferencial aí no Ignoa como professora, como um profissional. É um grande profissional que eu acredito que tem muito a agregar e a acrescentar aqui. E foi por esse motivo que eu pedi à senhora, né, para a gente poder ter esse espaço, esse momento, para a gente poder compartilhar de alguns conhecimentos e quebrar também alguns tabus, né, alguns conceitos aí que é compartilhado nas redes sociais. Então, vocês têm alguma coisa a mais para acrescentar, falar, a doutora Augusto, a doutora Isabela? Se você é cirurgião dentista e tem vontade de se especializar nessa área de harmonização facial, que está só crescendo, está tomando de conta do mercado, é um diferencial em qualquer clínica. Entre em contato com o Ignoa de Campina Grande, que lá nós temos ótimos professores para cada área. Tem uma clínica toda estruturada, preparada para receber pacientes, temos laboratório. Então, nós temos tudo de bom que um curso pode oferecer na área de harmonização facial. E é verdade, eu estou de prova que eu já vi toda a infraestrutura da instituição, eu já pude observar. Augusto também é aluno, também está aqui de prova para conseguir trazer respaldo para tudo que a professora pôde descrever aqui sobre o Ignoa. Então, nesse contexto, eu acredito que a gente conseguiu desmistificar muitos conceitos e muitas idealizações que muitas pessoas têm, né, principalmente com relação ao preenchimento que faz aquele efeito do bigode, né? Então, nesse conceito, eu acredito que a gente pode fechar a live e qualquer dúvida, entrar em contato com a professora ou com o doutor Augusto para tirar algumas dúvidas ou até mesmo marcar suas próprias consultas, né? Ou com o doutor Augusto ou com a doutora Isabela, para entender um pouco mais sobre essa área da harmonização e, de repente, fazer algum procedimento com vocês, né? Ótimo, obrigado, viu, Larson? Eu digo que, assim, como ela falou aí, quem tiver interesse em fazer o curso, faça, porque é um curso que é reconhecido, né, nacionalmente e internacionalmente, que é a FACOP, e eu digo que tem espaço para todo mundo. Tem. O Brasil é um dos países que mais, né, faz estética no mundo, então, eu acho que, se não me engano, é o segundo. Então, é assim, público a gente tem, trabalho a gente tem, se você gosta, coloca a mão na massa e vai sem medo, né? Tem aquele mistério assim do pessoal ter medo, né? Então, mas depois que você faz a primeira boca, aí é muito tranquilo. Ainda bem.
Pois muito obrigada a vocês dois, de verdade. Muito obrigada a vocês Obrigado dois. você, Lázaro. Obrigada a Poxa, você Obrigado, pelo prof. convite. Obrigado. Nada. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Um grande abraço e tchau. Beijão para vocês. Tchauzinho. Um abraço. Tchauzinho.